esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Maria concebida sem pecado. Querido, você pode guardar seu celular, encontre seu lugar, não se movimente mais agora, por favor. Existem 3 tipos de pessoas que vão ouvir essa palavra. O primeiro grupo, pode ser aquele grupo que escute e acabe se distraindo, a palavra vai entrar e não vai ficar muito tempo e logo você vai perder. Existe um outro grupo que vai ouvir essa mensagem e vai dizer: cara, isso me inspira. Mas existe um outro grupo, e esse sim é o grupo que recebe a palavra no nível do Espírito, que diz: essa palavra pode mudar a minha vida, e essa palavra tem tudo a ver com o que eu tenho que viver hoje. Essa palavra não é simplesmente uma palavra legal, uma palavra bonita, ou uma palavra que me inspira, mas acima de tudo é uma palavra que eu me identifico e que eu vou me esforçar para viver. Amém, igreja? Amém. Eu tenho certeza que você está lá no número 3, nesse terceiro grupo, amém? Essa palavra não é uma palavra bonita, não é uma palavra que vai passar na sua vida, mas é uma palavra que vai formar o teu caminho. Não é uma palavra com prazo de validade, que depois de 2 semanas... Não, é uma palavra que você precisa hoje como alimento sólido, e que vai não só incomodar, mas vai produzir interiormente uma mudança, e a partir dessa mudança vai produzir frutos para a sua vida. Você vai ser um homem melhor, você vai ser um filho melhor, você vai ser uma esposa melhor, você vai ser uma mulher melhor, por causa da palavra de hoje. E hoje nós ouvimos nessa liturgia do Cristo, Rei do Universo, o último domingo do ano litúrgico. É, sem sombra de dúvidas, uma verdade desconcertante, mas ao mesmo tempo consoladora. Cristo é o nosso Rei. Só que
À primeira vista, isso pode ser um tanto quanto estranho, porque se está falando do rei, poderia mostrar o seu poderio, e o Evangelho escolheu hoje mostrar a crucifixão. Meus queridos, ele reina da cruz. Hoje você vai aprender 3 coisas. Primeiro, que nós podemos enxergar com os olhos espirituais para mudar não o fato, mas o sentido do fato. Em segundo lugar, você vai aprender que Deus forma os reis e as pessoas importantes nos bastidores. Em terceiro lugar, você vai aprender a acreditar no rei que não se esquivou da sua cruz. O primeiro ensinamento de hoje, a visão espiritual muda o sentido dos fatos. Ela é importante porque tanto o Antigo Testamento quanto o Novo convergiam para uma realidade. Os judeus esperavam um rei. E aí a gente cantou tão bonito o Salmo 121, que dizia que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa de Deus. Por que essa alegria? E por quê? Porque era uma convocação que o rei viria. E aí, vamos à casa do Senhor. Lá está a sede da justiça, lá está o trono do rei Davi. Então a mentalidade do povo é, vamos para lá, vai ser o dia da coroação. Ou seja, o povo vivia nessa expectativa. De repente, no dia que estavam aclamando Jesus, eles estavam entrando aonde, minha gente? Com os mantos e as palmas em Jerusalém, e estavam se dirigindo para onde, minha gente? Para o trono de Davi. Então o povo estava numa expectativa, imaginando, ele vai ser o rei. Só que olhe para o padre, qual foi o trono de Jesus? A cruz. Qual foi a guarda de Jesus? As pessoas simples. Você percebia, por exemplo, que em vez de estar fazendo vênia e aclamando, no último momento, você ouviu isso no Evangelho de hoje, os soldados estavam zombando. Então significa uma coisa, para mim e para você, sem visão espiritual, isso tudo parece uma derrota. Sem visão espiritual, parece uma derrota. Bata no seu peito, assim como o padre, e diga, Senhor, me ajuda a enxergar a minha vida, o meu trabalho, os meus relacionamentos com a visão espiritual. Ensina-me a enxergar com as lentes do teu amor. E aí, de repente, o Evangelho mostra que ele estava crucificado no meio de 2 ladrões. Olhe para o padre, enquanto um, sentindo a dor, eu fico imaginando, é cômico, porque você está lá pregado, sentindo uma dor terrível, e a criatura ainda encontra força para zombar. Mas do outro lado, tinha um cara que ele conseguiu colocar as lentes de Deus, e ele conseguiu ver, e disse, respeito, a gente merece isso, mas quem está aqui é Deus, respeito, alto lá, esse homem é santo, e ele é puro. Sabe o que significa, queridos irmãos e irmãs? Ele conseguiu ver além do sofrimento, ele conseguiu ver o próprio Deus, ele conseguiu ver além daquela situação difícil, o próprio reino. E aí a gente pode aprender, olha como a gente pode aprender. Sabe qual é o momento que mais vai desafiar a sua fé? Eu vou te lembrar para você, não existe nenhum momento que vá desafiar mais a sua fé, do que quando você for contrariado, quando você for colocado para trás, quando você for abandonado, ou quando você estiver no sofrimento. E geralmente o que acontece? Você questiona Deus, por que eu estou com essa enfermidade? Por que a minha vida não está indo para frente? Por que eu fui enganado? Por que eu fui traído? Nesse momento da dor, é o momento que a gente tem mais dificuldade de enxergar Deus. Mas aí a Bíblia está ensinando para mim, para a senhora e para o senhor, que aquele homem, naquele momento, colocou as lentes espirituais. A pergunta do padre é, mudou alguma coisa? Mudou tudo. A dor continuou sendo dor, mas no fundo, se transformou num caminho. A humilhação era difícil, e assim a gente também passa, mas ele se transforma num caminho de elevação. O sofrimento que passamos, ele pode ser transfigurado. Então a visão espiritual, ela não é só importante, mas ela é essencial.
A visão espiritual não vai mudar o fato que aconteceu, o que você sofreu, o que você foi abandonado na sua infância. Não muda, mas muda sim o sentido dos fatos. Ou seja, eu vou transformar tudo aquilo em elevação. A dor vai ser um caminho. Eu vou ressignificar. Por quê? Porque de uma visão espiritual. E aí, meus amados irmãos e irmãs, eu abençoo o coração de cada um. Porque é difícil demais a gente viver nesse mundo e não encher o nosso coração de um sentimento de injustiça quando você vê o governo, quando você vê aqueles que mandam, fazendo tanta atrocidade, tanta coisa que nenhum de nós concorda, sabe? A gente tem que se apegar a Deus e perceber a visão espiritual, muda o sentido dos fatos. Número 2, Deus quer te formar nos bastidores. Entenda uma coisa, o mundo oferece o palco, Deus oferece o anonimato. O mundo dá atenção aos aplausos, Deus dá atenção ao silêncio. O mundo quer aquilo que é imediato e rápido, e Deus quer a cadência da espera. Por que o Padre Cláudio está dizendo isso? Queridos, nenhuma planta tem as suas raízes que crescem para o alto. As raízes, elas se crescem para baixo, no anonimato e no silêncio. Eu quero dizer isso para você guardar no seu coração. Davi, ele era um grande rei, mas Davi não se tornou rei no momento que ele foi ungido. Davi se tornou rei, sabe quando, querido? Quando ele estava lá, nas montanhas de Belém, cuidando das suas ovelhas. Moisés não se tornou o grande libertador no momento da sarça ardente, mas Moisés se transformou, quem se transformou? Nos 40 anos lá no deserto. Jesus não foi quem ele é, simplesmente no momento das bodas em Cafarnaum, mas ele passou pelos 33 anos de silêncio. E aí a pergunta que eu tenho para você é: aonde Deus está trabalhando em você? Como Deus está trabalhando? Às vezes, as pessoas só veem a gente pronto. Por exemplo, Lucas vai ser ordenado sábado, dia 6. Mas Lucas tem uma vida de vocação. Foram 8 anos de seminário, e às vezes as pessoas pensam, Lucas está pronto. Mas além dos 8 anos, ele teve uma vida de fé, onde ele foi dando espaço para Deus falar. Sabe o que significa isso? Como é que a gente está deixando Deus trabalhar? Deus está tendo espaço para trabalhar com a gente no escondido. Sabe, em outras palavras, o que o Padre Cláudio quer dizer para você, meu querido? Olha, dê atenção e não despreze os momentos de silêncio com Deus. Não despreze os momentos de repetição. Não despreze os momentos em que não se tem muito holofote. Sabe por quê? Porque são esses momentos que Deus forma o nosso coração. Preste muita atenção no que o Padre vai dizer. Guarde isso. Eu tenho que ter tempo com Deus no silêncio. Eu tenho que ter tempo com Deus. Quando a igreja está vazia e eu venho aqui sozinho para adorar a Jesus Eucarístico. Se a gente não der tempo para os bastidores, nesses bastidores, como é que Deus vai trabalhar? Deus não aparece do nada. Olhe para o Padre, a Bíblia diz que Isaías recebeu um chamado de Deus. E o que é que Isaías disse para Deus? Isaías disse sim. Isaías não disse sim. Isaías disse assim: Senhor, eu sou um homem impuro, eu sou um homem de língua impura. A Bíblia diz que Deus fez cair do céu uma chama que pousou na língua de Isaías. Era uma imagem poética para dizer: Deus trabalhou muito o coração e também a forma daquele homem falar. Coloque a mão no seu peito e diga assim: Deus também pode trabalhar no meu coração. Diga isso: eu não vou desprezar os momentos de silêncio. Eu não vou desprezar os momentos de bastidores. Eu sei que vocês souberam que ontem teve a Tainá Azevedo. E outra igreja estava lotada, repleta. E aquela menina, aquela jovem,
falou uma coisa muito especial. Ela disse assim, tem jovem que fala que não gosta da Santa Missa, que é repetitivo. E ela, olha, vocês não imaginam como ela brincou com os jovens. E aí ela falou, é repetitivo assim. E graças a Deus, porque o amor fiel de um homem para uma mulher, ele deve ser repetitivo. Porque o amor de um pai e de uma mãe que espera o filho e não se cansa, é um amor repetitivo. É o amor de Deus que não se cansa de nos encontrar, que não desiste de nós. Por isso, quantas vezes você precisa repetir uma Ave Maria? Repita e dê valor. Deus está formando o seu coração. Quantas missas semanais você tem vindo? Você tem vindo buscar Deus, além de uma missa dominical? Dê atenção a isso, sabe por quê? Porque nesse silêncio, uma missa de 30 minutos durante a semana, é que Deus quer formar o seu coração nos bastidores. E por último, a gente termina falando no número 3, creia no rei. Eu gosto de lembrar que Davi, ele foi um grande rei, porque ele matou o gigante, me ajude, Davi matou o gigante Golias, e isso se espalhou por toda Jerusalém, por todas as cidades. Qual é a memória que eles tinham de Davi? Davi é o grande rei, porque ele destrói todo mundo. Só que Davi, e também os outros reis, eles morreram, e com a sua morte, tudo terminou. Jesus, ao contrário, começa o seu reinado a partir da morte, e é por isso que o tema da mensagem é essa, ele reina da cruz. Cristo, ele é rei, e não tem problema nenhum para nós, sabe, que ele tenha passado pela cruz. Eu acho que aqui está o ponto mais sensível para cada um de nós. Ele sente a nossa dor. Olha que maravilhoso, ele não reina por escapar, queridos irmãos e irmãs, da cruz. Ele passou pela cruz, sim, ele reina passando por ela, e é isso que muda tudo, porque as feridas de Cristo, no fundo, não o derrotaram, mas o coroaram. E aí é importante que você guarde isso. Quando você olha para a sua vida, assim como a do Padre, e assim como a de qualquer pessoa normal, você tem feridas, tem lembranças que não são legais, tem situações tão difíceis, que você pode ficar fechado só em você, pode até se vitimizar, que isso não é legal para a nossa fé, mas eu posso te dizer, você pode se identificar com Cristo, e dizer, caramba, ele não tinha um pecado, mas sofreu muito por nós, caramba, ele é quem ele é, e passou pela morte. Sabe o que significa isso, querido? Para de maquiar a sua dor, enfrente o que precisa ser enfrentado. Quantas vezes você precisa tomar até mesmo um remédio? Quantas vezes você precisa de fato fazer terapia? Faça, para a sua saúde, e para a saúde de todo mundo que está com você. Querido, ele não escapou do sofrimento, ele passou pela cruz. Isso significa, ele é próximo, e se identifica com a gente. Em outras palavras, eu gosto de dizer aquilo que eu vi no filme. Aquele filme de Mel Gibson é maravilhoso, não é, minha gente? Ele se levanta, ressuscitado, e tem uma chaga. Ele podia simplesmente dizer, eu estou perfeito, ressuscitado, eu vou apagar essas marcas de ferida. Mas olha que bonito, talvez pensando na gente, ele preferiu manter as chagas, para dizer, mesmo quem é ferido, vai receber a vitória da salvação. Amém, minha gente? Coloque a mão no seu peito, bata no seu peito e diga, mesmo eu, com todas as minhas feridas, com todas as minhas debilidades, serei salvo. Diga isso, nenhuma ferida é definitiva, mas o destino será o mesmo do Cristo, a vitória. Queridos, a Bíblia diz assim, olha, eu tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não merecem ser comparados com a glória futura. Vamos ler juntos? Os sofrimentos da vida presente não se comparam com a glória futura. Você está sofrendo, você está padecendo, você está passando por dificuldades, segura firme, porque não merece ser comparado com a glória futura. O nosso Deus, ele é tão humano, que ele sofre com a gente, e eu abençoo o seu coração, para que você entenda isso. Não é para olhar para você e sentir pena de você, não é para olhar para você e se achar vítima.
tenha coragem de recomeçar uma vida em Deus. Tenha coragem de se cuidar. Ah, é porque eu sou assim, é porque eu nasci assim. Vá buscar tratamento, vá buscar se ajoelhar diante de Jesus, vá buscar uma boa terapia, vá buscar uma boa direção espiritual, vá buscar uma vida de fé, e guarde no seu coração essa realidade. Ele passou por tudo isso e é vencedor. Ele passou por tudo e é vencedor. Os sofrimentos da vida presente não se comparam com a glória futura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, creio em Deus Pai, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado
Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Oferecendo-vos, Senhor, o sacrifício que reconcilia a humanidade convosco, pedimos humildemente que vosso Filho conceda a todos os povos os dons da unidade e da paz, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com óleo de exultação ungistes vosso Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote eterno e fiel, Rei do Universo, oferecendo-se a si mesmo no altar da cruz, como vítima pura e pacífica, realizou o mistério da redenção da humanidade. Depois de ter submetido ao seu poder todas as criaturas, entregará à vossa imensa majestade um reino eterno e universal da verdade, vida, da santidade e da graça, da justiça, do amor e da paz. Por isso, com os anjos e santos, tronos, dominações de todos os anjos celestes, proclamamos o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu